Mutações gênicas e cromossômicas. É denominada mutação cromossômica qualquer modificação que interfira no número ou na estrutura dos cromossomos de uma célula. Elas podem ser classificadas em mutações numéricas, quando há alteração no número de cromossomos de uma célula, ou mutações estruturais, quando há alteração na forma ou no tamanho de um ou mais cromossomos da célula. As mutações numéricas são divididas em aneuploidiais, quando os erros envolvem apenas um determinado par de cromossomas, e euploidiais, quando ocorre aumento ou perda de lotes cromossômicos completos. Elas provocam alterações no cariótipo, ou seja, no número de cromossomas da espécie. No caso das aneuploidias, ocorrem erros na distribuição dos cromossomos durante a divisão celular, como no caso de distúrbios como a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, ou outros casos como a síndrome de Turner, que é a monossomia do cromossomo sexual X, e a síndrome de Klinefelter, que é a trissomia dos cromossomos sexuais. Nucleossomia, sem os dois cromossomos. Monossomia, menos um cromossomo. Trissomia, um cromossoma a mais. Polissomia, 2 cromossomas a mais. O caso das euploidias é diferente. O erro ocorre no momento em que os cromossomos são duplicados e a célula não se divide. Existem ainda as mutações estruturais, que são provenientes de fragmentos cromossômicos, seguidos da perda de pedaços em locais diferentes da original. Elas podem ser classificadas em deficiência, quando o cromossomo é carente de uma parte. Duplicação, quando ocorre a repetição de uma parte do cromossomo. Inversão, ocorre no caso do cromossomo ter uma porção invertida. Translocação, quando um cromossomo apresenta uma parte proveniente de outro cromossomo. Mutações cromossômicas estruturais podem ocorrer em condições homozigóticas, quando o indivíduo apresenta ambos os membros de um par de cromossomos com a mutação. No caso de condições heterozigóticas, apenas um dos cromossomos do par de homólogos apresenta a mutação. As mutações citadas não dão origem a novos tipos de genes, mas podem determinar o surgimento de novas combinações gênicas e também contribuem para a manutenção da variabilidade gênica de determinadas populações naturais. Mutações gênicas. As mutações gênicas alteram a informação de um gene através da adição, substituição ou perda de bases. Elas podem ocorrer por alteração ou não de uma sequência de aminoácidos codificada pelo gene, ou ainda impedindo que essa sequência seja produzida. Essas mutações podem ser de substituição, de adição ou de deleção. Veremos do que se trata cada uma delas. Substituição. Troca de um ou mais pares de bases. Chama-se transição a substituição de uma purina por outra, ou de uma pirimidina por outra. E transversão chama-se a substituição de uma purina por uma pirimidina ou vice-versa. Adição ocorre quando uma ou mais bases são adicionadas ao DNA. Dessa forma, modificam a ordem de leitura da molécula durante a replicação ou a transcrição. Deleção ocorre quando uma ou mais bases são retiradas do DNA, modificando a ordem da leitura durante a replicação ou a transcrição. Quando o número de bases envolvidas não é múltiplo de 3, a mutação altera a leitura da tradução a partir do ponto de mutação, resultando numa proteína com sequência de aminoácidos diferentes. Quando o número de bases envolvidas é múltiplo de 3, a mutação resulta numa proteína como a adição ou a falta de aminoácidos.
O aconselhamento genético é um processo importante indicado quando pacientes ou parentes em risco de um distúrbio genético herdado são aconselhados a respeito das consequências e da natureza do distúrbio, da probabilidade ainda de transmiti-lo. Nesses casos, podem ser indicadas opções existentes no manejo e planejamento familiar, com o objetivo de prevenir e evitar problemas futuros. Já entendi.